Olá pessoal, agora nós vamos nessa série ainda trabalhando com enumerations, nós vamos aprender a fazer algumas customizações com os enumerations, né? Porque mesmo ele tendo algumas diferenças, esses enumerations ainda são classes, então nós podemos fazer algumas customizações nesses e fazendo até algumas sobrescritas de alguns dos seus métodos principais. Por exemplo, nós podemos fazer a sobrescrita do dunder rep método. O que é que esse método faz? Esse método REPR, ele faz a representação do seu do elemento lá do seu enumeration. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu vou aqui do módulo enum importar import enum com E maiúsculo, Então, beleza. E agora eu vou criar aqui uma classe, né? Uma classe que eu vou chamar de item, que ela herda de enum, e eu vou criar aqui uns elementos de informática: mouse, keyboard, que é o teclado, e o monitor. Então eu tenho essa classe aqui. Como é que é feita a representação padrão de um elemento de um enumeration? Eu só vim aqui item, por exemplo, mouse. Se eu der enter aqui, deixa eu tirar isso aqui. Ele vai mostrar dessa forma, né, a representação, né, com aqui o sinal de menor que e maior que, e item mouse, né, o item, o nome, e aqui o valor. Mas eu posso mudar essa representação, podemos fazer uma representação mais personalizada. Vocês lembram lá que no enumeration ele tem as duas propriedades, name e value. Então eu posso estar utilizando, por exemplo, name e value para estar fazendo uma representação mais personalizada. Então vou copiar aqui, colar aqui. E vou vir aqui, vou dfrepr self, lembrando que esse método aqui é um dunder method, né? É um método lá da classe que já está no enumeration, é o que me retorna na verdade isso daqui, e eu vou sobrescrever ele. Eu estou customizando, fazendo a sobrescrita dele. Então eu vou retornar aqui agora, eu quero que retorne algo diferente, então vou usar um formatador de string format, né? O fstring, e vou retornar aqui self.name. De onde é que está vindo esse name? O name é o nome do elemento aqui dentro do enumeration item. Eu vou colocar aqui uma setinha e self value, ou seja, é o valor. E aqui o que acontece? Isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma fstring, né, que eu coloco entre chaves, ele vai retornar o valor da variável, e aqui o que eu coloco normalmente, ele se comporta como uma string normal. Se eu vier aqui agora e pedir para me retornar a representação de item mouse, não é mais essa representação aqui, é essa representação como eu fiz agora, é o nome e o valor. Ou seja, já alteramos o comportamento padrão aí do método REPR. Se eu fizer a mesma coisa para monitor, ele vai retornar monitor e o valor de monitor, que é 3. A mesma coisa para keyboard, para que ele vai retornar o valor do teclado, que seria 2. Nos vídeos anteriores nós vimos que os enumerations não realizam operações do tipo maior que, menor que. Deixa eu voltar para cá, para esse valor aqui, para esse aqui, esse mais principal, e mostrar isso aqui. Aqui é o enumerator padrão. Então, se eu for ver, vamos supor que eu quero comparar por esse valor aqui. Eu quero saber se mouse é maior que monitor. Ele vai me dar um erro porque ele não suporta essa comparação. Mas eu posso implementar essa comparação. Como eu posso implementar essa comparação? Eu venho aqui e vou fazer o que? Eu vou implementar o método de comparação rica, né? Rich Comparison, que ele vai fazer a comparação, que nada mais é do que, por exemplo, def dunder, underline, lt, que quer dizer less than, ou seja, eu estou comparando se é menor que, e vou pegar aqui, vou receber uma instância da classe e vou receber outra instância da classe. Então eu vou comparar se essas duas instâncias, se uma é maior que a outra. Eu vou comparar usando que parâmetro? Eu vou comparar este número aqui, ó. Este número vai ser meu parâmetro. Monitor, nesse caso, seria maior que teclado, que seria maior que mouse. Então, eu venho aqui e vou fazer o seguinte. Então, como é que eu vou fazer? Quando você está fazendo esse tipo de comparação, ele retorna true ou false. Ou seja, vai retornar se é verdadeiro ou falso a comparação. Então, eu vou botar aqui, return. Primeiro, eu vou verificar se é instância, ou seja, outer de item, ou seja, eu estou verificando se essa outra instância
se ela é uma instância também de item. Se for, beleza, eu passo para a próximo comparação. Eu vou verificar agora se o valor da minha classe self, ou seja, da primeira que eu estou passando, é menor que o valor da outra que eu estou passando, que eu chamo de outer. Ou seja, se o valor for menor, então ela vai retornar verdadeiro, quer dizer que o método menor que é isso mesmo. Se não for instância aqui, ó, ele nem vai retornar verdadeiro, ele já retorna falso, porque ele só vai comparar duas instâncias iguais, ou duas instâncias de item. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Se eu fizer aqui, ó, item mouse, por exemplo, e comparar com item monitor, ele vai dizer, se item mouse é menor que item monitor, ele vai retornar verdadeiro, porque o mouse é 1, o monitor é 3, eu estou usando esses valores para comparar, só utilizando arbitrariamente. Então, o mouse é menor que o monitor. E, automaticamente, quando você implementa o método menor que, automaticamente você já implementa também o maior que, né? Que se você for fazer isso aqui agora, ver se mouse é maior que monitor, ele vai retornar falso, né? Porque mouse é 1 e monitor é 3. Ou seja, ele retorna que é falso. Se eu for comparar isso daqui com um valor qualquer, com um valor 1, ele ainda vai dizer que não é suportado esse tipo de comparação, porque eu não fiz esse tipo de... Eu não implementei esse tipo de comparação aí. Eu estou comparando aqui, se você for ver, é só elemento da instância item com elemento da instância item também. Por isso que eu faço essa comparação aqui. Vamos continuar. E a gente pode também inserir a operação de igualdade. Ou seja, vamos, por exemplo, permitir a comparação, a comparação se o item desse é igual a um número qualquer. O que acontece? Aí agora nós só podemos comparar a identidade, ou seja, eu posso chegar aqui e comparar se item mouse é item monitor. Ele vai me retornar que é falso, porque não é. Item mouse é item mouse, sim, porque verdadeiro, porque né, mouse é igual a mouse. Se eu for fazer isso aqui agora, item mouse é igual, vou botar igual, é igual a 1, ele vai dizer que é falso, porque ele não consegue comparar o item mouse com o valor 1, porque ele vai me retornar automaticamente falso, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou implementar esse tipo de operação. Então, eu vou copiar aqui e vou fazer o seguinte, def, qual é o operador que eu trabalho com, qual é o método que eu trabalhar com igualdade? É que, ou seja, de equality. Então, eu vou passar self, vou passar o outro, ou seja, o outro, como aqui, né? Aqui eu passei self e o outro, ou seja, porque eu passo sempre o primeiro aqui, como eu conto como self, e o outro, não é? Que é o que ele vai ser feito a comparação. Só que essa comparação de valores, para comparar se uma instância é igual a outra, ele já faz. Eu preciso comparar agora com um número inteiro qualquer. Então, a primeira eu vou manter. Eu vou fazer o seguinte, vou verificar se é instância, se outra é instância de item. E o que é que eu vou fazer aqui então? Se for instância de item, eu vou só comparar se, que é o que é o que a classe já faz. Ela verifica se uma é igual a outra. É o que eu faço exatamente aqui, ó. Eu verifico se isso é igual a isso. Eu passo duas e verifico isso é igual a isso. A mesma coisa, eu estou mantendo esse comportamento. E agora eu vou colocar elif is instance outra. Agora eu vou comparar com um inteiro. É isso que eu quero fazer, é comparar com um valor inteiro qualquer. É uma instância de int, então eu vou retornar aqui. Return self value igual a outra. Ou seja, se eu estou passando o número inteiro, ele vai verificar se o valor do meu elemento no meu enumeration é igual ao valor inteiro que eu estou passando. Veja aqui, ó, eu estou pegando a propriedade value e comparando com esse outro que eu estou passando. Se o outer não for inteiro, for um elemento desse de item, uma instância de item, ele vai fazer essa comparação aqui, só comparar se a comparação de identidade é igual ao outro. Agora, se eu passar um inteiro, ele vai comparar se o valor desse elemento, qualquer elemento desse aqui, é igual ao inteiro que eu estou passando. A gente vai entender daqui a pouco. E caso contrário, para todos os outros casos, eu quero que retorne falso.
Beleza. Então, eu vou fazer essa comparação aqui agora. Item mouse é igual a item mouse. Beleza, ele vai dizer que é igual. Agora, se eu disser aqui, ó, item teclado, keyboard, é igual a 2, ele vai me retornar verdadeiro, porque é igual a 2. Eu estou passando aqui o inteiro e estou vendo aqui, ó, e estou pedindo para ele comparar se esse valor é igual a esse valor inteiro aqui, ó. Ele está passando normal. Esse primeiro caso aqui, ó, esse caso aqui, ó, eu estou passando instância e instância. Instância de item, instância de item. Os dois são instâncias de item. Estou comparando verdadeiro. Esse caso aqui eu estou passando, ó, uma instância e do outro lado eu estou passando o que? O inteiro. Então o outro aqui ele é o inteiro. Ele vai pegar o valor de keyboard da instância e comparar com o valor inteiro que eu estou passando e me retornar true ou falso. Nesse caso é true. Se eu comparasse com monitor é igual a 6, ele vai me retornar falso, porque o valor de monitor é 3. E se eu for comparar também teclado igual a 2.0, ele vai me retornar falso, porque embora até keyboard seja 2, aqui eu estou comparando com um float e não com um inteiro, ou seja, ele só vai fazer essa comparação se for inteiro. Para qualquer, se não for instância de inteiro ou não for instância de item, ele vai me retornar automaticamente falso. Com tudo isso que eu já fiz, nosso sistema ele não pode ainda fazer comparação do tipo maior ou igual, ou menor ou igual. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, vou pegar direto aqui. Se eu pegar isso aqui tudo de novo e fizer isso, ele vai me dar o que? Ele vai me dar um erro, porque ele não é suportado esse tipo de operação de maior ou igual, menor ou igual. Para fazer isso, eu poderia chegar e sair implementando um por um, mas eu tenho um decorator Total Ordering do módulo FuncTools que implementa essa funcionalidade. Como é que Total Ordering funciona? Você dá uma classe que ele você só precisa dar uma classe que define um ou mais métodos desse de ordenação e ele faz todo o resto. Isso simplifica de um modo grandíssimo sua programação, porque ele vai implementar todas as outras comparações ricas, rich comparisons, automaticamente. Você só precisa passar um. Vamos ver aqui, eu vou copiar isso aqui de novo. Na verdade, eu vou primeiro importar, não, eu vou copiar isso aqui certinho e vou aqui, ó. Eu falei que ele é do módulo FuncTools, né? Então eu vou botar from FuncTools import Total Ordering. E aqui eu vou pegar esse decorator e passar aqui, ó, Total Ordering. Pronto, já passou. E aí, beleza. Agora, automaticamente aqui, quando eu faço isso, só por botar esse decorator aqui, esse decorador de FuncTools, quando eu faço isso aqui agora, ó, já funciona. Mouse é maior ou igual a mouse, claro, ele é maior ou igual a mouse, né? Keyboard é menor ou igual a mouse, falso, né? Porque o teclado, comparando pelo número, ele é maior que mouse. Keyboard é maior ou igual a mouse, beleza, ó, ele faz certinho. Ou seja, aí ele está indo tranquilo. Monitor é maior do que mouse, ele vem e faz true. Ou seja, ele é maior, ele já implementa as comparações do tipo maior igual, menor igual, maior igual, ou seja, automaticamente bastou você inserir isso aqui, ó, FuncTools, importar o Decorate Total Ordering, botar o Total Ordering aqui e ele já faz tudo automaticamente para você. Só precisa ter uma dessas aqui funcionando. Se eu fizer isso daqui, remover uma, você vê que ele continua funcionando, porque basta que eu tenha um operador desse de comparação que ele implementa todos os outros automaticamente. Então esse foi o vídeo mostrando aí, né, como estender as suas funcionalidades e fazer customizações nos seus enumerations. Tem muito mais coisas que você pode fazer aí, é só pesquisar e ir atrás da documentação, porque é muita coisa que você pode fazer ainda. Obrigado.